cheguei! Hoje cá estou eu para trazer para vocês 10 distúrbios mentais que você pode ter e são bem loucos, bizarros, esquisitos e enfim, você vai entender o que eu tô falando. Você já teve o desejo insaciável de comer terra? Ou de acreditar cegamente que você é nada mais nada menos que um boi? Pois é, a nossa espécie é um pouco esquisita e tem distúrbios bem peculiares e hoje eu vou trazer 10 pra vocês. Já pega sua pipoca, prepara seu miojo, compartilha esse vídeo com 5 amigos, eu vou ficar aqui esperando. Obrigada, e é isso, vamos pro vídeo. Enfim, o primeiro que eu vou te contar é sobre a face humana. A gente vê rostos, é rostos, né? Não é rostos, é rostos. Aprendi rostos. Se é rostos? Eu tô errado, é vida inteira. Enfim, ver rostos é uma coisa super comum. Você vê o seu, da sua mãe, da sua família, você anda na rua, você vê vários. Agora você vê metade por causa da máscara, mas enfim, coisa comum. Só que existe uma condição um tanto quanto peculiar chamada, não vou lembrar, prosopagnosia. Prosopagnosia, que faz você esquecer completamente qualquer rosto que você já tenha visto na sua vida. Inclusive, um portador dessa doença diz que quando ele chega em casa, ele sabe que a mulher que tá lá é a esposa dele, porque enfim, ele espera que quando ele chegar em casa, ele vai ver a esposa dele, mas olha que loucura. Se ele encontra a esposa dele na rua, no mercado, eles se cruzam assim na rua, ele não reconhece ela, mesmo que ele seja casado com ela, é a esposa dele, pode até ter filho com a mulher. Ele não lembra, porque enfim, não consegue. Basicamente a parte do cérebro que tipo reconhece o rosto da pessoa, ele tá danificado. Enfim, é um pouco triste até. Será que essa pessoa consegue se reconhecer no espelho? Ele olha no espelho, ele sabe que é ele? É uma questão aí a se pesquisar. Imagina você não reconhecer que é você, você ficar tipo, quem é? A segunda síndrome é muito bizarro, o nome dela é síndrome da mão alienígena. Enfim, normalmente a gente consegue sentir o nosso corpo e ter controle dos nossos movimentos. Se eu toco no meu dedo, eu sei que eu tô tocando, eu consigo fazer isso, enfim. Tem algumas coisas que é mais difícil, por exemplo, tem gente que consegue mexer a orelha, eu não consigo mexer a orelha. Eu consigo, você ainda consegue, eu consigo mexer a sobrancelha, tem umas partes mais difíceis. Um pouquinho, mas como a sobrancelha? Normalmente a maioria dos humanos consegue ter essa habilidade de mexer o próprio corpo, só que as pessoas que têm essa síndrome, elas não têm a mesma sorte. O problema delas é que normalmente elas, tipo assim, estão paradas e a mão dela mexe do nada. Tipo assim, elas não têm controle sobre o corpo delas, o que deve ser muito ruim pra elas. Imagina, você tipo assim, tem que estar sério e tal, aí sua mão vai, não sei o que, você pode até se machucar, mano, com uns espasmos assim. Um espasmo grande, machucar alguém também. As pessoas que sofrem dessa doença dizem que parece que é, tipo assim, outra pessoa mexendo a mão, não é ela mesma, ela não sente que é a própria mão dela. Enfim, ela não tem controle sobre o corpo. Essa é muito louca, essa daqui realmente... Vamos lá. Vamos falar agora de zoantropia. Sabe quando você é criança e você tipo assim, imita o cavalo, aí você faz imita o gatinho, você faz miau. Enfim, essa coisa de criança de imitar. E aí tá bom, imitando um peixe, aí você tipo finge que tá nadando. Coisa de criança. Nessa condição, a brincadeira de criança vai um pouco pro lado extremo, porque não vira uma brincadeira. De fato, a pessoa acredita cegamente e de pé junto que ela virou um animal. Nesse caso, a pessoa age como ela acha que um animal agiria. Então, se ela é um jacaré, ela vai se rastejar, fazer os sons que um jacaré faria. Só que essa doença, ela tem uma variante um pouco específica, que é a vibe do boi que eu falei pra vocês no início do vídeo. Enfim, o nome é boantropia. São pessoas que de fato têm certeza absoluta que são bois ou vacas. Imagina comigo, você tá andando na rua e você olha pro lado e tem uma pessoa literalmente com as duas mãos e as pernas, tipo assim, de 4 mesmo, pastando e mugindo. É um pouco estranho, eu acho que não é muito comum de se ver. Eu, pelo menos, nunca vi. Você já viu alguém que age assim? Deixa eu saber aqui nos comentários. Essa aqui também é um pouco esquisita, né? Na verdade, todas são muito esquisitas, né? São as 10 mais esquisitas, né, Fernanda, queridona? Se fosse normal, eu não ia estar aqui, né? Mas, enfim, essa é um tanto quanto peculiar. Todos nós sabemos, como seres humanos, que nós nos alimentamos pra poder viver, né? Nutrientes e tal. A gente come... Tem gente que não come carne, mas vem carne, legume, verdura. Comida. Só que pra quem sofre de autofagia, eles têm uma parte do cérebro um tanto quanto bugada, eu diria assim, porque eles não querem comida, eles gostam de coisas que não são consideradas comestíveis, como por exemplo, se ela vê um balde de tinta, ela quer beber a tinta, ou se ela vê terra, ela quer comer a terra. Não tem isso. O meu cachorro ele tem, mas uma pessoa ter é um tanto quanto esquisito e um tanto quanto preocupante. Imagina se a pessoa vai e bebe querosene, tipo,
né? Isso nunca aconteceria. Jamais, né? Quem Mas beberia quem que querosene? beberia querosene? Que tipo de pessoa, Eu acho que tem que ter muito essa coisa de autofagia muito aguçada, né? Com certeza, tem que estar Não num conseguir outro sentir nível. o cheiro, nada. Agora a gente vai falar de micrópsia e macrópsia. Normalmente quando você chega perto, por exemplo, de um prédio, você consegue entender que você é, tipo, pequeno em relação ao prédio. Um jogador de basquete, você olha e fala, nossa, esse moço é grande, eu sou aqui um pouco pequena. Eu com meus 1,65 é um pouco assustador. Normalmente as pessoas têm essa noção de tamanho, dimensão, enfim, noção de espaço, digamos assim, e de tamanho de coisas. Olho pra essa garrafa e entendo que ela é menor do que eu, mas tem gente que sofre de um distúrbio onde ela não consegue diferenciar essas dimensões diferentes, digamos assim. Quem sofre dessa doença, eles têm meio que uma alteração na percepção da imagem corporal. Ela pode ter, tipo, distorções mentais, tanto do próprio corpo quanto uma parte da mão. Tipo, do nada ela pode ver que a mão dela é muito grande. Enfim, é um pouco tenso. Por exemplo, juntando com claustrofobia, uma pessoa que entra, assim, dentro de uma sala, ela pode ver a parede, tipo assim, muito grande, como se ela estivesse, tipo, esmagando ela. Ela pode ter uma crise de pânico muito braba. Enfim, não é nada leve essa doença. Agora a gente vai falar de uma coisa chamada síndrome do sotaque estrangeiro. O ser humano, ele tem a habilidade de se comunicar com pessoas, né? A gente se comunica através da fala, diferente de outros animais. Só que vocês sabem que com o tempo foram surgindo milhares de idiomas e formas diferentes de falar. Por exemplo, todo mundo aqui fala português, eu falo português, mas o sotaque dele é diferente do meu, porque eu sou do Rio, de Niterói. Mas enfim, essa vibe de sotaque existe. E essa condição acontece normalmente depois de um acidente. Uma parte do cérebro dessa pessoa é afetada e ela para de falar com o sotaque que ela, tipo, nasceu. É como se eu, enfim, nasci carioca, falo as coisas com X, esqueci o isqueiro da esquina da escola, e do nada eu começasse a falar, esqueci o isqueiro da esquina da escola, o que pra mim não, nossa, não sou eu nem um pouco, mas existe essa síndrome. Tá, agora é uma síndrome que não vou dizer que tenho, mas eu entendo um pouco, mas não muito, porque essa síndrome é pesada, mas eu já tive essas questões de guardar coisas ou não. Ele também. Eu tive também. Eu acho que muita gente teve isso aí. Eu acho que todo mundo tem uma questão, por exemplo, de afetivo, de guardar brinquedos e querer guardar coisas. Mas nesse caso, de fato, é uma síndrome que vai muito além de coisas, tipo, afetivas. Sabe quando você vai comer um sanduíche, aí você pega a embalagem e normalmente você joga fora, né? Pelo menos eu espero que você jogue fora. Guardanapo, quando você limpa a boca, você também joga fora? Então, se você faz isso de jogar fora, você tá cool. Porque senão você, enfim, tem essa síndrome que eu vou te contar agora. Agora eu tô ficando preocupado. Quando eu era criança, eu guardava a caixinha do Big Mac. Do Big Mac do McLanche Feliz. Ai, isso Você guardava a caixinha? Eu guardava a caixinha do McLanche Feliz. Mas pra quê? Mas isso aí eu nunca fiz mesmo, não. Sério? Eu boto. Eu acho que isso Eu daí não era tinha por tido valor quando eu era afetivo, criança. não. Quando eu era criança, eu tinha tido isso. A síndrome de Diógenes é quando a pessoa sofre de um desleixo um tanto quanto fora do normal de se desapegar das coisas. Por exemplo, você ir no McDonald's, pegar a sua caixinha do Big Mac e levar pra casa, não jogar no lixo, como esse querido aqui fazia. Não me julgue. Entendeu? Não me julgue. Era bonitinha a caixinha do McLanche. Ai, ai. Mas a pessoa, quando tem essa síndrome, brincadeiras à parte, ela se vê completamente incapaz de se desfazer de qualquer tipo de objeto, sendo lixo ou não lixo. E ela consegue acumular essas coisas por anos, dentro da casa dela, do trabalho, enfim. Essa síndrome de Cotard, não sei falar realmente, a pronúncia não vai me vir, mas é uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar e eu realmente achei muito esquisito. Pessoas normalmente, tipo eu, você, todos nós, a gente sabe que a gente tá vivo e tem o dia que a gente pode estar morto. As pessoas que sofrem desse distúrbio são um pouco diferentes da gente. Elas acham que, na verdade, elas não estão vivas. Elas se olham no espelho e elas ficam meio, tipo, com uma sensação esquisita. Elas não entendem o que tá acontecendo. Elas acham dentro delas que elas já faleceram. E, às vezes, elas acham que o corpo delas está em estado de decomposição. Enfim, muito doido. E a décima, mas jamais menos importante ou menos louca, é a síndrome de Capgras. Não vai me vir. Você lembra que eu falei pra vocês daquela doença de não reconhecer o rosto de ninguém? Na verdade, essa é um pouco diferente, mas vai nessa vibe de rosto ainda. Quando essas pessoas olham pro rosto de alguém, por exemplo, eu olho pra minha mãe, eu vejo a minha mãe, mas eu acho que é outra pessoa, que é tipo um impostor.
como se fosse, tipo assim, uma atriz ou um ator se passando por aquela pessoa. Enfim, a pessoa acha que na verdade tá tudo errado ali. Elas acham que tem alguém tentando enganar elas o tempo todo. Inclusive, tem membros de famílias de pessoas que têm essa doença que falam que às vezes elas podem ser muito agressivas, porque, tipo assim, elas acham que na verdade não. Tem alguém se passando pela minha mãe ou se passando pelo meu pai. E elas acabam sendo agressivas com os próprios membros da família, o que é muito doido. É que a pessoa, se chega em casa, você vê uma pessoa se passando pela sua... Exato, você vai surtar. Eu ia falar, tipo, querido, vai embora da minha casa, você não é minha mãe, só que no final das contas é a minha mãe. É triste e tenso. Triste e tenso. Enfim, eles têm que passar por várias terapias familiares e é realmente uma síndrome bem tensa. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as 10 síndromes mais loucas que eu já vi. Me deixe saber aqui nos comentários qual é a síndrome mais doida pra você. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. O canal do Walker vai estar aqui, o meu de vlogs também. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!